A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Terça-feira e nós queremos continuar ministrando o nosso mini curso básico de teologia. Estamos estudando, para finalizar o nosso curso, Escatologia Bíblica, a doutrina das últimas coisas. E hoje nós queremos falar acerca da manifestação do anticristo que ocorrerá após o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Então, ele se manifestará, o anticristo, e iniciará a grande tribulação, um período de 7 anos, onde Deus vai tratar sobretudo com a nação de Israel e onde Deus também tratará com o ser humano. Os juízos de Deus serão derramados sobre os incrédulos, ímpios, pessoas que não quiseram reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, pessoas que não quiseram viver em conformidade com a palavra do Senhor Deus, com a sua santidade. Então, nós vamos fazer leitura do texto bíblico, ou melhor dizendo, do nosso material teológico, alguns textos bíblicos concernentes a este assunto, a manifestação do anticristo, e também estaremos fazendo alguns comentários para a nossa melhor compreensão. Então, por gentileza, acompanhe a leitura. Diz assim: a Bíblia Sagrada diz que a manifestação do anticristo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Isso está registrado na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. O anticristo será um homem personificando o diabo, porém apresentado como se fosse Deus. Então o anticristo, meus irmãos e irmãs, será a personificação do diabo, porém ele se apresentará como se fosse o próprio Deus e ele exigirá adoração como se fosse Deus. Será um grande demagogo. O anticristo será um grande demagogo. O que significa, irmão Valdecir, a palavra demagogo? O que significa dizer que o anticristo será um grande demagogo? Demagogo, meus irmãos, é um líder político, né? Um líder que tem a pretensão de representar a população. Um líder, então, supostamente que procura representar os interesses populares, tá? Continuando, a Bíblia dá vários nomes a este personagem, a saber, o anticristo, tá? Vejamos alguns. O homem da iniquidade ou homem do pecado, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. O iníquo, a besta, anticristo, entre outros nomes que a Bíblia dá a este personagem. O anticristo será recebido ao aparecer como a solução dos problemas e crises sociais, econômicas e políticas que afetam o mundo inteiro. Então, nós somos testemunhas, né? Que os problemas são muitos em nosso planeta, na raça humana, na sociedade humana, os problemas são muitos, né? Problemas como cita aqui, crises sociais, econômicas, políticas, por exemplo, a questão da paz, né? Há muitas e muitas guerras sendo travadas em muitos lugares do planeta nesse instante. Então, há um anseio da humanidade para que os problemas sociais, econômicos, políticos venham ser solucionados, para que haja um cessar-fogo nas guerras que estão ocorrendo e haja paz no planeta, em meio à humanidade. É este o anseio da humanidade. Então, o anticristo ele se apresentará como solução para todos estes problemas. Certo? É interessante nós frisarmos, meus irmãos, que o mundo está sendo preparado para o governo do anticristo.
Por exemplo, quando se fala em globalização, quando se fala em blocos econômicos, como por exemplo a União Europeia, o Mercosul, entre outros, quando se fala em moeda única, tudo isso faz parte de uma preparação, faz parte de um mundo, certo? De um sistema de governo que está sendo preparado para o governo do anticristo, que será um governo único, uma espécie de presidente mundial. Se não fosse a unificação destas coisas, né? Ou seja, de nações, unificação das moedas, certo? Unificação de blocos econômicos, não seria possível um governo mundial único, um presidente mundial, certo? Então, mas nós percebemos que esta unificação, esta globalização, ela está sendo realizada, ela vai de vento em popa, ou seja, o mundo está sendo preparado para o governo do anticristo. Continuando, a humanidade achará que nele, no anticristo, estará a solução dos seus problemas, quando na verdade estará entrando em um problema muito mais sério. Então a humanidade pensará que nele estará a solução dos seus problemas, porque a Bíblia nos ensina, né, que nos primeiros 3 anos e meio do governo do anticristo, ele conseguirá, de certa forma, suprir essas necessidades da humanidade, como a questão do caos econômico, como a questão das guerras. Ele implantará uma determinada, um certo tipo de paz, que será uma falsa paz, certo? E então a humanidade pensará que está nele, no anticristo, a solução dos seus problemas. Mas a humanidade que aqui estará não imaginará que os problemas maiores estarão por vir. Diz o texto bíblico na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Olha só, porque sobre a asa das abominações virá o assolador. Isto está escrito referente ao anticristo no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27. Tá? O anticristo surgirá da área do antigo Império Romano. Repito, o anticristo surgirá. Ele pertencerá a uma das nações, né, regiões que foram, na antiguidade, fizeram parte do Império Romano, de uma das áreas do antigo Império Romano, certo? Como sabemos disso? Olha só, no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 26, o profeta Daniel escreve que o seu povo, isto é, o povo de onde procede o anticristo, de onde procederá o anticristo, né, destruiria a cidade de Jerusalém. Esse povo foi o romano, conforme bem documenta a história no ano 70 depois de Cristo. O general romano por nome de Tito, a história relata, né? Isto é provado pela história, documentos históricos. Ele então, ano 70 depois de Cristo, invadiu, atacou Jerusalém, destruiu o templo e causou ali a maior diáspora de todos os tempos do povo judeu, tá? O anticristo firmará um acordo de 7 anos com Israel. Redobre sua atenção aqui, nós já estamos quase finalizando o vídeo. Redobre sua atenção. O anticristo firmará um acordo de 7 anos com Israel. E na metade destes 7 anos, o acordo será quebrado. Que acordo será esse, irmão Valdecir, que o anticristo firmará com a nação de Israel? Nós sabemos que um dos maiores desejos, ou pode ter certeza que é o maior desejo, o maior anseio dos judeus ortodoxos, né, é levantar novamente o templo em Jerusalém e voltarem a sacrificar animais, imolar animais ao Santo de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, já que eles não compreendem que não é mais necessário sacrifício, eles não compreendem que Jesus era o Messias e veio já há praticamente 2000 anos atrás. Eles não creram em Jesus como Messias, então eles entendem que é necessário levantar o templo em Jerusalém e continuar com os rituais da antiga aliança, ou seja, sacrificar animais
para a expiação dos seus pecados. Então, só que hoje não é possível levantar o templo em Jerusalém, ainda que as informações dizem que todas as peças do templo já estão prontas, falta somente definir a questão da localização. A localização, a princípio, certo, é onde está hoje uma das grandes mesquitas do islamismo lá na capital de Israel, Jerusalém, a mesquita chamada o Domo da Rocha. E há já a chamada, entre aspas, Guerra Santa entre judeus e árabes. Então imagina se os judeus fossem construir o templo ali, o que aconteceria, né? Esta guerra ela se agravaria, haveria um combate iminente entre árabes e judeus. Então não é possível hoje construir o templo, porque seria necessário destruir o Domo da Rocha, a grande mesquita islâmica. Porém, de alguma forma, o anticristo vai solucionar esta questão, este impasse, e ele promoverá paz entre estas duas etnias, os judeus e os árabes. E então, com certeza, este acordo entre o anticristo e Israel, com certeza, muito se deverá ser acerca desta questão do templo em Jerusalém, para que os judeus voltem a sacrificar. Porém, o acordo será quebrado. Por que será quebrado? Porque o falso profeta levantará uma imagem do anticristo e a ordem será que todos deverão se curvar e adorar ao anticristo e a sua imagem. Porém, nós sabemos que os judeus, eles não se curvam diante de nada e de ninguém, a não ser diante do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, por esse motivo, o acordo será quebrado e então o anticristo instaurará uma perseguição implacável e diabólica contra a nação de Israel. Para finalizar, meus irmãos, todos nós conhecemos o zelo que os filhos de Israel têm pela lei cerimonial do templo, e por isso, ao perceber que o anticristo é contra a sua religião, Israel romperá a aliança feita de 7 anos com o anticristo, descobrindo que ele é um falso Messias. Com isso, o anticristo iniciará uma perseguição feroz contra o povo de Israel. Meus irmãos, então, hoje nós falamos um pouco acerca da manifestação do anticristo. Amanhã nós damos sequência em nosso estudo escatológico. A minha oração, meu desejo, é que Deus abençoe você e a sua família nesta terça-feira. Até o dia de amanhã, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.